Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora da nossa conversa. Espero que se repita em visualizações a de ontem, que está aí ao redor de 500 mil. Hoje, um dia como hoje, 2 de janeiro, em 1492, terminou a ocupação muçulmana árabe da Península Ibérica. Durou quase 800 anos. E olhem que começou lá pelos anos 700. Né? E eles vieram do norte da África. E foi brilhante o período. Na medicina, nas artes, na literatura, na arquitetura, mesquitas belíssimas, palácios belíssimos. Mas acabou. E acabou em 2 de janeiro de 1492. Cristóvão Colombo conta nas memórias que viu a rendição de Granada. As luzes todas, o progresso estava maior em Córdoba, mas foi em Granada a rendição do Boabdil. Oficialmente é o Maomé XII. Se rendeu para os reis católicos que viraram santos por causa disso, Fernando e Isabel. E conta a lenda que Boabdil, quando estava já embarcando para Fez, no Marrocos, onde ele morreu, está enterrado lá, que a mãe dele, a Fátima, ele olhou para trás, olhou para Granada, né, aquela maravilha, né, olhou e começou a chorar. E que a mãe dele disse: chora como uma mulher pela cidade que não soubeste defender como homem. É o que diz a lenda. Bom, e num dia 2 de janeiro também, em 1906, o Willis Carrier, que hoje é nome, é marca industrial, patenteou o primeiro ar-condicionado. 1906. Bom, não esqueça de se unir a nós, se inscrevendo aí, ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom, primeiro assunto de hoje, eu fui pela manhã à base aérea, assisti a passagem de comando, entra um antigo vizinho meu e velho amigo do Rio Grande do Sul, o tenente brigadeiro Marcelo Cânitz Damasceno, e sai o excelente ministro que foi Batista Júnior, comandante da Aeronáutica. Estavam lá ex-ministros, como Lélio Lobo, Junite Saito, né, Bermudes, e também o ex-comandante do Exército, Vilas Boas, general Vilas Boas, o novo comandante do Exército, o futuro comandante da Marinha, que vai assumir na quinta-feira, e o ministro da Defesa, José Múcio, antes de assumir o cargo. Ele já tomou posse, mas ele assumiu o cargo pela manhã, à tarde, e foi lá pela manhã, já com a faixa, e fez um discurso que deixou todo mundo animado. Ele disse que serão mantidos nesse governo todos os programas de modernização das 3 forças, inclusive para fortalecimento da defesa nacional. O tenente brigadeiro Junite Saito me soprou no ouvido: sorte nossa ter esse ministro da Defesa. Eu vi que mais tarde ele elogiou o general Paulo Sérgio, ministro que estava saindo. E foi um momento raro de elogios ao anterior. Porque ninguém elogiou, nem mesmo Lula no discurso de posse, que poderia ter agradecido pelo presente que recebeu. Raramente um presidente recebe um presente assim. Ele não recebeu um presente assim de Fernando Henrique, por exemplo. Não recebeu. Com o PIB crescendo mais que o chinês, a inflação melhor que a da Alemanha e que os Estados Unidos, né? com o Estado,
a máquina do Estado enxuta, com o agro no topo, com contas externas excelentes, inclusive com reservas de 320 bilhões, né? Com juro controlado, com inflação controlada, né? Com tudo funcionando. Mas insistiu em dizer que recebeu um país destroçado. Então, país destroçado significa que ele queria um Estado inchado, né? Tanto que inchou o Estado. Já hoje nós temos 37 ministérios, eram 22. Né? Vai inchar a despesa também, né? Enfim, não sei de onde vai tirar tanto recurso, porque o Estado não produz riqueza. Quem produz riqueza somos nós. São aqueles que trabalham, que produzem, que compram, que vendem e que pagam impostos, direta ou indiretamente. Essa é a verdade, né? Bom, mas hoje houve as transmissões de cargo em toda parte e saiu o revogaço da revanche, né? Eu anotei aqui o revogaço, um decreto revogando o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Artesanal e Pequena Escala do garimpo. Isso não é invenção do governo Bolsonaro, é invenção dos constituintes. Eles puseram no parágrafo 3º do artigo 174 da Constituição que a organização da atividade garimpeira em cooperativas para a promoção econômico e social dos garimpeiros, né? No artigo 20, no 30, no 25 também fala em desenvolver o garimpo associado, né? Então, está na Constituição, está revogado. Revogou também, eu não entendi, escolas para pessoas com deficientes com aprendizado ao longo da vida. Um frete da Marinha Mercante com desconto para estimular a renovação da frota. PIS, PASEP, Confins estavam em cascata, tinham sido cancelados, vão voltar. Na indústria de semicondutores, que é essencial hoje para o mundo moderno, né? Era para estimular o desenvolvimento tecnológico de indústria de semicondutores aqui no Brasil, que a gente fica dependente de Taiwan, da Coreia do Sul, quando dá um problema, né? Ou da China. Atos e portarias que estavam encaminhando a privatização de 8 estatais: Correios, EBC, Dataprev, Serpro, Nuclebras, Conab, Petrobras, Pré-Sal. Agora, zero privatização, fica tudo nas mãos dos partidos que vão assumir essas estatais. Por isso, a única bolsa que caiu hoje foi a de São Paulo, foi a do Brasil, a Bovespa. As demais ou subiram ou se mantiveram estáveis. Agora o real caiu em relação ao dólar. E tem uma coisa importante aí, o COAF, que controla a transferência de numerário de um banco para o outro, de uma instituição financeira para outra, era na Fazenda, mas parou com essa história, porque ficava vulnerável, as pessoas ficavam vulneráveis, os correntistas, à chantagem política, porque se vazava, ia para a polícia, essas coisas. Foi para o Banco Central, não teve problema. O Banco Central tem convênio com a Polícia Federal, com o combate à lavagem de dinheiro, né? a transferência de numerário criminoso, funcionou, né? Agora, voltar para a Fazenda só com medida provisória. Sai a medida provisória, vai ter que ser aprovada no Congresso. E aí, os políticos vão sentir firmeza em passar a ficar novamente vulneráveis à chantagem política? Em troca de voto no Congresso, olha, daqui a pouco eu mostro o COAF, que está lá na Fazenda, com Haddad. E o Banco Central agora é independente, autônomo, né? Evita-se influência política de qualquer forma, a favor do governo, contra o governo, se evita, né? Bom,
e o revogaço dos programas aí, decretos, portarias de armas e munição, né? Eu acho que não atinge diretamente o CAC, aí, o que é colecionador, atirador, caçador, né? Porque, por exemplo, diminui a compra de... Estava liberado até 5.000 cartuchos, caiu para 600 cartuchos, né? Claro que de calibre permitido. 5 meses, tudo parado, sem matricular, sem registrar novos CACs ou novos clubes de tiro. O transporte, a pessoa tem um registro, tem uma autorização para transportar, teoricamente, de casa até o clube de tiro ou até o lugar da caçada, né? A arma era assim e vai voltar a ser assim. Vai ter que carregar desmuniciada a arma, né? Porque foi permitido que carregasse municiado para evitar que fosse assaltado e tivesse que entregar as armas sem munição, né? O Brasil tem 677.818 CACs e 2.066 clubes de tiro. Foi suspenso o tiro recreativo, eu nem sabia que existia. A pessoa entra num clube de tiro, não tem arma, não tem nada, mas o clube de tiro vai propiciar a arma e a munição, ele vai pagar para brincar de atirar lá dentro, ele só pode atirar lá dentro, isso foi suspenso, né? Os registros que ficam no Exército Brasileiro, que controla a arma e munição, tem o controle de explosivos também, vão para o Sinarme, num recadastramento, né? E estão mexendo numa nova regulamentação da lei do desarmamento, que foi feita a despeito e contra a vontade popular expressada por 64% dos votantes, dos votos válidos no referendo de 2005. Agora, estão baseados numa fake, que diz que as armas dos bandidos vieram das pessoas legalizadas. Não. Não chega, passa um pouco de 1%. As armas que encontraram com bandidos que têm origem legalizada. Porque os bandidos não compram arma de pessoa, não roubam arma de pessoa legalizada, é o bandidinho. O bandido organizado traz arma do exterior, arma de guerra mesmo. Calibre de guerra, munição de guerra, né? Potente, de repetição, né? Então, bom, e a gente fica torcendo para que um dia desarmem os bandidos e o Estado brasileiro, já que o nome do Ministério é Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, que nós tenhamos segurança com o Estado brasileiro retomando áreas que hoje estão emancipadas pelo crime, em que a lei brasileira não entra e o Estado brasileiro não entra, né? Bom, vamos em frente. Eu falei em revanche, vejam só, o PSOL, que é um dos partidos do arco de Lula, pediu ao Supremo, hoje, a prisão de Bolsonaro, a quebra do sigilo telefônico e telemático. Já começou a vendetta, né? A vingança. Por falar em Bolsonaro, hoje eu vi mais um. O Poder 360 é muito valioso nessas pesquisas, né? Porque corre assim, o Nordeste é responsável pela vitória de Lula. E eles estão mostrando que o culpado pela derrota de Bolsonaro é o trio São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. E aí eles comparam, eles veem assim, de 2018 para agora, para a última eleição. Bolsonaro em São Paulo teve 68%, agora teve 55%. No Rio de Janeiro, Bolsonaro teve 68%, agora teve 56%. Em Minas, Bolsonaro teve 58% e agora teve 50%. Ou seja, naquele triângulo, Bolsonaro teve 11,4 pontos percentuais a menos. Então, é o responsável, né? São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E não o Nordeste, que sempre votou em Lula. Saiu a medida provisória da gasolina.
gasolina continua com isenção de PIS/PASEP até 28 de fevereiro só. Mas o diesel e o gás até 31 de dezembro deste ano. E, por último, eu vi uma indagação do agora senador Sérgio Moro. Está perguntando por que Lula não falou em corrupção no discurso de posse. A gente espera que ele dissesse: meu governo não vai tolerar corrupção. Talvez seja difícil falar de corda em casa de enforcado. De Brasília, Alexandre Garcia.